Dia histórico ontem, o começo do fim de Jair Messias Bolsonaro, Carla Zambelli ferrada e caçada. E muitas outras novidades a gente vai trazer por aqui. E também teve os bolsonaristas chilicando, barrados no baile de ontem. A gente tem aqui o vídeo da Galãs Feios para a gente começar bem o nosso dia de hoje. Vamos lá, meus caros. Muito bolsonarista que não conseguiu entrar, hein? Não conseguiu entrar no... Foram barrados no baile aqui. A gente vai mostrar, entre eles, Carlos Jordi, Gustavo Gayer, o Cinzeirão, Sargento Faur, né? E o advogado do Felipe Martins, que a gente já trouxe aqui, o Sebastião Coelho. Né? O nome técnico é Pereba. É a Pereba. Pereba do Robert De Niro, do Lemmy Kilmister. Isso aqui é isso, né, mano? Você vai juntando torresmo, cachaça, noite mal dormida, e no fim das contas começa a atolar aqui na tua cara. Ainda bem que não é nas veias do coração, né? É verdade. Esse é o próximo passo. Vamos lá. Isso vai acontecer. Bate na madeira aí, caralho. Mas não vou levar presente, tá? É isso que fique claro. Vamos lá. Final. Carlos Jordi, grande. Que os senhores vinham pro... Porque o Sanderson não confirmou, não, Jordi. O Sanderson ele disse que não passou o nome. Não deixou? Não me admira. Gaia, não vai entrar, hein? Porque advogado de defesa não pode entrar. Ele é advogado do processo. Eu sou advogado do processo, você me pediu de entrar. O que você acha disso? Vir aqui. Você como... Supremo. Os deputados, para quem os senhores informaram os nomes, que a gente vai cobrar do Supremo, mas tinha uma lista. Aí os deputados. Tinha uma lista prévia. Você informou, Gaia, que viria aqui hoje ao Supremo? O processo é único, né, Gaia? O processo são 34 acusados. Olha essa linha. O atropelador de gente bêbado, o advogado que quer aparecer de qualquer maneira. O outro que não sabe dar perdido no Uber, quando vai na casa de sacanagem. Perdido. É verdade. O Pincher de... Da onde mesmo? Niterói. Os erros de português são os mesmos. Só separaram os nomes dos acusados. Então, tudo que acontecer aqui é interesse de todas as defesas. De toda defesa. Então, você põe o nome, chega atrasado, põe o nome. Eu vou ficar aqui e vou denunciar. Eu vou tentar até o último minuto entrar, não creio. E veja, nós estamos na presidência da turma, o doutor Zanin, que foi advogado do presidente Lula, que impetrou 400 recursos, de uma mente chorou, que defesa, que lindo, né? E agora, um advogado... Eu acho que pelo menos ele pode acompanhar o processo. Você não pode fazer isso. Não, primeiro que era secreto esse processo. Nós tínhamos que vir aqui, eu e o doutor Edson Pérez, nós viemos aqui, às vezes, 2, 3 vezes no dia, para pegar naquela portinha ali, pegar o que tinha de novidade do processo, que era secreto. Quando foi revelado que estava secreto, nós fomos descobrir, por exemplo, que eles já tinham, desde o final de 2022... Esse cara, ele ficou mentindo ontem, né? Ficou uma coisa realmente bizarra. Aliás, gente, a Folha Democrata ontem fez retransmissões do julgamento. Recomendo que vocês vejam os vídeos aqui para a gente entender direitinho do que a gente está falando. Vamos lá. Já tinha, legal. 23, não, o Paulo é o... Os Marterraplanos. Sabiam que ele estava no Brasil, sabiam que ele não tinha saído do Brasil, mas mesmo assim, o delegado pediu a prisão preventiva, o procurador deu para... Gustavo Gayer virado, não está entendendo nada. Nada. Acabou de chegar, velho, tá balada. Ficou 10 dias na sua... Ele que gosta de dirigir automóveis alcoolizado, né? Sim, tem um histórico de dirigir alcoolizado. O Carlos Jordi não tem esse histórico, mas tem histórico de pegar o Uber e não tentar dar uma disfarçada no destino. Vacilão demais o Carlos Jordi, né? Falta umas aulas de malandragem para o Carlos Jordi. Mas além do cinzeirão humano aí, o Gorgulho, e do Pincher de Niterói, tivemos também o delegado Paulo Bilinski, neto de nazista, que diz que, na verdade, não é que ele não conseguiu entrar, não é que ele foi barrado. Ele não quis entrar. Não quis entrar, não. O Guga Noblat também pegou essa
fase, né, do Paulo Bilinski hoje de manhã, esse momento em que ele é barrado no baile, mas diz que, na verdade, não queria entrar. Pelo menos o Paulo Bilinski, ele é educado, né? Ele responde. O Guga Noblar, o Cinzeirão Humano e o Pincher não respondem o Guga Noblar, eles ignoram o Guga Noblar. E o Guga Noblar vai ali, entra, né, no meio deles e costuma ser bem pentelho o Guga Noblar. Eu acho que ele tem um grande talento para ser pentelho. Eu adoro as abordagens do Guga, mas com o Bilinski negou, falou, não, eu não fui barrado, não. Na verdade, eu não quis entrar, não tem outras coisas para fazer. As coisas que tem para fazer. Você viu que o Paulo Bilinski também, né, ficou bravo comigo, mas ele não colocou meu nome diretamente. Ele colocou lá, ele fez um projeto de lei que criminaliza quem criticar religiosos nas redes sociais. Opa! Brother, não tem como você fazer isso, porque já é possível você processar alguém por difamação, por exemplo. Se eu tivesse difamado o padre, se eu tivesse difamado algum religioso, aí o cara só entra na justiça para falar, ó, o Helder Maldonado, jornalista, me difamou. Pronto, ele pode fazer esse processo tranquilamente. Então isso daí, óbvio, nem vai passar por lugar nenhum, é só ele tentando chamar atenção e pegar a carona na polêmica da vez. Mas é claro, né, o que esperar do esgoto da nossa Câmara Federal? Nada além de lacração. Tentou pegar a carona na história aí, mas eu duvido muito quando a gente chegasse para eles e falasse, ó, então vai valer também para quem humilha o padre Júlio Lancelotti, para quem deseja a morte do Papa Francisco, para quem destrói terreiro, que não vai valer, né? Vale só para quando eles são criticados. E esse aí também pode cair junto com a Zambelli, hein? É mesmo? É. Seria interessante, hein? Sem a Zambelli ganhar a eleição, sem a Zambelli ter feito tanto de voto que fez em 2022, não teria se eleito, não. Te barraram, Bilinski? O que aconteceu? Não me barraram. Barrado no baile, não? Nunca. E o que aconteceu? Vai Nunca. É metido pra caramba, hein? embora por quê, então? Temos outros compromissos. Jordi foi barrado, Sanderson também. Teve uma galera que Não fui barrado. Tava lá com o presidente, fica tranquilo. O que o Bolsonaro falou? Ele tá tranquilo? Ouviu alguma do Bolsonaro, Bilinski? Ele te falou alguma coisa? É um julgamento, cara. O presidente tá ali assistindo. Isso. Mas ele não viria. Por que você acha que ele veio? Ele veio porque é direito dele. Claro, mas ele, a opção a priori era assistir a sede do PL. Ele trocou para cá, tá vindo um monte de deputado bolsonarista. Qual que é a intenção de vocês aqui com ele hoje? Tem alguma motivação política? A gente está apoiando o nosso presidente. E ele tá tranquilo? Como é que Super. Super tranquilo? Super tranquilo. Obrigado, Bilinski. Não foi barrado, né, Bilinski? Não foi barrado. Disseram que estavam barrando geral aí. O Guga é muito chato, cara. E é no bom sentido que eu falo isso, porque ele tira os caras do prumo. Essa risadinha irônica do Bilinski já demonstra que ele tá puto, nervoso, cara, assim, com a maior vontade de descer a mão no Guga, mas não pode, né? Tem que segurar a própria ondinha. Mas teve deputado também que ficou advogado, foi preso, ficou bravo. O que aconteceu? Foi ele. Também. Ele também? Não, ele foi preso, sim. Mas o deputado Coronel Meira se descontrolou ao ser barrado no julgamento. Tá. O Coronel Meira. Nossa, ele ficou muito puto, cara. Ele ficou muito puto. Vamos ver aqui, ó. O deputado não aguentou ser barrado. Não foi que nem o Bilinski, que foi barrado e ficou de boa. Foi barrado e ficou de boa. Não tem mais o que fazer. O Bilinski é muito arrogante para dar um showzinho como esse daí. Então ele tem que sempre sustentar que ele é o foda. Não, eu não entrei porque tenho mais o que fazer. Não, tava com o presidente até agora, que é isso. Jamais me barrariam. Eles vão barrar o Bilinski nunca, que tem mais coisa para fazer. É outro perfil, né? É outro perfil de bolsonarista. Esse aí que é um perfil de bolsonarista mais chiliquenta, que dá show, que dá carteirada, sabe com quem tá falando. O Bilinski, ele tenta manter a pose de foda. Não, eu sou foda, cara. Tipo, ele deve ser o maior leitor daqueles livros Seja Foda, Se Foderize. Ele tem cara, né, mano, de ler esses livros, assim, tem na estante dele, todos, assim. Tudo que é livro que saiu com caveira de barba, ele tem. As camisetas dele é tudo caveira com barba, mano. E com chopp, às vezes, sabe? Com chopp.
Cerveja Sim. artesanal. Sim, mas é só artesanal que ele não toma esses mijos da Ambev. Ah, eu não tomo esses mijos da Ambev, não. Eu também. Vamos ver aí o... Como que é? Meira, capitão, coronel Meira. Coronel Meira do PL de Pernambuco. E atrás o Zelensky, repare. Tá ali, ó. Coronel Meira. Sou coronel, sou deputado. Aí por isso que o Brasil não vai para frente, ó. Coronel, deputado, não dá. Não. Ou me respeita ou me respeita. Ou me respeita ou me respeita. Você tem que dar dinheiro lá em cima, amigo. Quarto andar. Não, já tá lotado. Já tá lotado. Mas se fuder, pô. Uma tela lá, pô. Dá dinheiro pra puta que pariu, pô. Não, sou coronel, sou deputado. Papai Noel ali. É Papai Noel? Ah, não, Mamãe Noel. Mamãe Noel e o Zelensky. O Zelensky meio primo rico também, é uma mistura, né? Me respeita ou me respeita? Aliás, Helder, eu fui num... Só Elia Sérgio, bom dia. É foda, você querendo dar carteirada com essa vozinha fina aí, não dá. Pô, você tem que dar dinheiro lá em cima, amigo. Quarto andar. Não, já tá lotado. Já tá lotado. Mas se fuder, pô. Se fuder, pô. Vai se fuder, pô. Vai se fuder. Ah, dando essas desafinadinhas aí, ô coronel Meira. Porra, você não vai ter respeito de ninguém. O que você encontrou? Que você falou que encontrou alguém? Não, eu fui num restaurante aqui perto de casa e, cara, é impressionante como tem covers, formas do Primo Rico, né? Por toda São Paulo, do pessoal mais endinheirado, assim. Tem muita gente parecida com o Primo Rico, cara. Assim, no mesmo naipe, assim. Só que Bom normalmente dia, é careca, tá? Bom dia, tem Sandra. muito careca em São Primo Paulo, Rico cara. careca? Tem muito careca em São Paulo. Olha, cara, digamos que o Primo Rico seria, de fato, o Bolsa. De fato. Ele encarna, né? Esse papel, ele que o último corte que eu vi dele, entrevistando o Felipe Massa, falou: você que correu com o Senna? Não, eu não. Ó, pra você ver como as coisas são. Ele, diante do Felipe Massa, que é outro que encarna muito o Bolsa, ele conseguiu ser mais Bolsa que o Felipe Massa. Mais bolsa que o bolsa. Você consegue compreender o nível de boçalidade do Primo Rico? Ele tem 34 anos, vai fazer 35 anos agora. Não é moleque, não. Do tipo, mas ele é novo, não sabe que o Felipe Massa não correu com o Senna. Sabe. Tem que saber. Se não sabe... Tá entrevistando o cara, porra. Lógico. E outra, né? E se não sabe, só demonstra quanto ele despreza completamente qualquer traço... Tá? De informação relacionada à cultura pop do país. Mas tem que saber de tudo? Tem. Quando você se mete a entrevistar os outros sem saber, isso não é nem dever de casa. Você sentar ali e saber o mínimo sobre o piloto lá pra frente. O Felipe Massa não correu, né? Contemporâneo do Senna. Felipe Massa encontrou o Senna acho que uma vez, né? Pra pedir um autógrafo, um negócio no céu? assim. Não, encontrou quando no criança, túmulo. Caralho. Encontrou no túmulo. Ali ele foi visitar o Senna às vezes já. Quando criança. Vou pegar aqui essa publicidadezinha. É isso aí, meus caros, minhas caras. Essa foi a zona de ontem, algumas. Também teve o voto do Paulo Gonet, teve muitas informações importantes. E ontem, gente, começou o fim, né, turma? Começou o fim de Jair Messias Bolsonaro, começou um desmembramento do bolsonarismo, mas a extrema-direita é um perigo que está aí. Esse julgamento não vai bastar para lidar com toda a luta que a gente vai ter que ter nesses próximos anos, meus caros. A gente vai ter que acompanhar, a gente vai ter que monitorar, a gente vai ter que reagir, a gente vai ter que denunciar, a gente vai ter que assegurar que o Estado Democrático de Direito seja mantido. O voto ontem, duas falas importantes de ontem. O Flávio Dino estava muito à vontade, a Carmen Lúcia fez piadas ótimas com o Flávio Dino a respeito lá do etarismo, e foi muito agradável ver eles. O Fux foi o cara chato da noite, do dia, ficando a favor de que a votação fosse para plenário, quando aquela primeira turma é plenamente capaz de julgar Jair Messias Bolsonaro e os golpistas do 8 de janeiro. Agora,
O voto do Alexandre de Moraes, segundo a Daniela Lima, acertado no último final de semana, é uma obra-prima dentro do direito, gente. É uma obra-prima dentro da ciência política. É uma crônica dos tempos loucos bolsonaristas. Eu costumo dizer aqui no canal, o pessoal às vezes reclama, né? Pô, Pedro, você sempre reage aos conteúdos do Reinaldo Azevedo, né? O Reinaldo Azevedo virou um cronista da política brasileira pós anos 2000. O Alexandre de Moraes, no âmbito da justiça, virou um cronista da política no período pós-golpe de Dilma Rousseff. Bom dia aí, livros, leituras e experiências de Santa Teresa, seja muito bem-vindo. O Alexandre de Moraes virou esse cronista, o Alexandre de Moraes virou essa pessoa que caça as milícias digitais do Bolsonaro. O Alexandre de Moraes virou a pessoa que melhor compreendeu o efeito nocivo que o bolsonarismo causou nos últimos anos, que a ascensão da extrema-direita causou nos últimos anos, sendo uma pessoa que não é nem de esquerda. É um cara ligado à segurança pública, ligado aos setores de direita, inclusive alguns dos mais reacionários. Só que o Alexandre de Moraes teve clareza do papel dele nesse regime democrático de desmascarar que aquela manifestação não era de velhinhas, aquela manifestação não era de pessoas inofensivas, aquela manifestação não era de pessoas absolutamente inocentes. Isso não existiu. A manifestação não foi sobre isso. A manifestação não foi. As defesas dos réus tiveram acesso, sim, plenamente ao processo, ao devido processo legal. Não adianta o Bolsonaro estar presente no julgamento da primeira turma achando que ele é Dilma Rousseff. Ele não é Dilma Rousseff, ele não é uma pessoa injustiçada. Jair Bolsonaro está colhendo pelas mãos de Alexandre de Moraes, o cronista destes tempos, o que ele merece. Jair Messias Bolsonaro está colhendo exatamente o que ele merece. É um golpista desgraçado. É uma pessoa que tentou destruir esse país. E em alguns aspectos ele conseguiu, com o seu negacionismo na pandemia. Separou famílias, desgraçou famílias, atentou contra a ciência, atentou contra o conhecimento. Esse foi Jair Messias Bolsonaro. Esse foi o homem que atentou contra o nosso regime democrático. Isso precisa ficar claro para quem acompanha tudo o que está acontecendo. Isso precisa ficar nítido. Claro, assim como algo diante dos seus olhos. Nós não podemos deixar isso passar. Nós não podemos deixar isso de lado. E aí eu entro num outro momento histórico de ontem, que foi a fala de Paulo Gonet, definindo o chefe do golpe, definindo a melhor cronologia dos fatos. Paulo Gonet, passo a passo, elabora, desenvolve e conclui. Elabora, desenvolve e conclui a cronologia do golpe. 2021, Lula é reabilitado politicamente, Bolsonaro começa a articular. 2022, o plano punhal verde-amarelo atenta contra as pessoas que venceram o pleito de 2022. E o 3 de janeiro desfecha um triste episódio na nossa crônica política que, infelizmente, eu sou obrigado a reconhecer, ainda não terminou. Eles ainda vão tentar o golpe. E nós só conseguiremos manter a democracia, nós só conseguiremos manter tudo funcionando se nós tivermos vocês aqui conosco nesse canal, contribuindo nesse canal, mandando seu superchat, tornando-se membro desse canal, dando uma membresia de presente. E se a gente tiver olhos vivos e
fiscalizadores das atividades dessas pessoas. É a única forma da gente fazer bem esse trabalho. É a única forma da gente resistir nesses tempos. E não é caindo em questiúnculas aí de PCO, que faz um desserviço e que, infelizmente, alguns canais de esquerda ainda abrem espaço. A Xanda estava falando mais cedo a respeito disso. E a gente tem que estar do lado certo, gente. A gente tem que estar do lado que fiscaliza. A gente tem que estar do lado que realmente puxa essas questões todas. Aconteceram coisas engraçadas ontem, mas esse julgamento não tem nada de engraçado. É um julgamento de Nuremberg. As defesas foram patéticas. Estão no seu direito de se defender, mas empilharam mentiras sobre mentiras, sobre mentiras, sobre mentiras e mentiras e mentiras e mentiras. Mentiram que não tiveram acesso ao processo. Mentiram que um é culpado e o outro é inocente no processo. Nenhuma das defesas consegue negar que houve uma articulação para tentar subverter o sistema. Mas cada advogado diz que o seu não está envolvido. O general Heleno ficou em silêncio. Braga Neto sempre colaborou com as investigações. Jair Bolsonaro não sabia de nada, não fez nada. E todos eles enredados na tentativa de fixar Bolsonaro na presidência da República, instaurando nesse país uma ditadura. Eles queriam, pelo punhal verde e amarelo, instaurar uma ditadura. Era isso que eles queriam fazer. É isso que está sendo julgado. Nós estamos julgando pessoas que queriam fazer uma ditadura neste país. Porque nós não lidamos bem com 64. Nós não lidamos bem com o comando de caça aos comunistas. Isso foi o germe, o cerne, o centro de um vírus que infectou a população brasileira. O anticomunismo, o anti-esquerdismo é uma doença. É uma doença que agora está tendo que ir aos tribunais para começar a solucionar essas questões. A política brasileira enlouqueceu há muito tempo. Há muito tempo, e ainda bem que nós temos esses cronistas. Ainda bem que nós temos Alexandre de Moraes, que até Alcione gosta do Alexandre de Moraes agora. Todo mundo gosta desse careca. Ainda bem que nós temos essas pessoas que acompanham de perto esses devarios loucos. As pessoas em 2018 cometeram um erro terrível nas eleições. Cometeram um erro terrível nas eleições. Elegeram um fascista. Elegeram um cara que queria destruir o nosso país. Isso precisa ficar claro. Isso precisa ficar nítido. Nós estivemos próximos de uma ditadura militar. Nós estivemos bem perto de um risco. Bem perto de um risco. E para combater esse risco, para combater todos os males que vêm desse risco, nós precisamos estar aqui presentes contribuindo com o canal. Nós precisamos estar presentes aqui mandando superchats. Nós precisamos estar aqui presentes tornando-se membro e assistindo os nossos cursos. Só 2 membros aqui de meta, gente. É uma meta tranquila. Estamos recuperando, nos aproximando agora de 60 membros no nosso canal. Estamos recuperando a monetização, estamos recuperando todo o trabalho aqui, que é um esforço coletivo, é um esforço difícil, é um esforço complicado, mas nós estamos aqui presentes sempre trazendo notícias para vocês. Sempre informando vocês a respeito do que realmente interessa. Então, vamos atrás do que realmente importa, meus caros. Vamos atrás do que realmente importa. Esse mês de março estamos um pouco melhor de audiência.
mas a gente precisa muito da ajuda de vocês nas contribuições, na presença toda, tá, gente? Senão vai ser muito difícil a gente fazer essa missão, tá certo, gente? Vamos fazer aí contribuições, vamos pingar superchats, pequenas quantias ajudam muito, R$20 vocês levam livros de presente. A gente está aí caminhando neste ano de 2025 para um fortalecimento melhor do canal, reorganizamos a nossa programação, recuperamos a nossa monetização e estamos na ofensiva de defender as bandeiras que realmente representam a democracia, que realmente representam a boa política, que representam realmente as questões importantes. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.